Gálatas 1, verso 17 diz assim, pode liberar aí a gravação: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, o deserto, e voltei outra vez para Damasco. Fala Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém. Fala Jerusalém. Para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, acerca de o que acabamos de ler, acrescenta-nos, ó Deus, toda a sabedoria, para que possamos discernir e compreender o teu coração. Nos ensina acerca da graça, mostra-nos, Senhor, que é necessário passarmos por tribulações, por sofrimentos, para que o nosso caráter seja transformado e possamos mudar a nossa história. Em nome de Jesus, pedimos que a Tua palavra venha como uma força que leve o povo a experimentar vida hoje. Em nome de Jesus, eu declaro que a Tua palavra é bem-vinda a nós. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Paulo, falei na última reunião que ele teve uma experiência, logo depois da sua conversão, de ir para o deserto ali da Arábia. Foi para a Arábia, é um lugar de deserto, e lá no deserto é um lugar de... Quem estava presente, por favor, fale. Todos que estão aqui, acho que estavam semana passada. O deserto é um lugar de clamor, lugar de teste, um lugar de... tratamento. O deserto é um lugar de solidão. Fala solidão. Paulo foi levado para o deserto, para ali ele estar só. E quando você está só, qual a experiência que você recebe? Tem a experiência de se relacionar com Deus. Ali no deserto foi o TSD. Paulo foi levado a ter um tempo a sós com Deus. Fala TSD. Olha para o seu irmão e fala assim: do you know TSD? Fala, você sabe o que é TSD? Fala TSD, my brother. TSD, não é TNT, é TSD. Fala TSD, fala tempo. Fala T de tempo. Olha para ele e fala assim, ó, T de tempo. Fala S de a sós. Mas com a mão só, S de a sós. Isso, tem que embalar. S de a sós. E com Deus. Faz coraçãozinho aí pro seu irmão. Com Deus. Teu tempo a sós com Deus. Hoje de manhã eu ministrei para os irmãos, como João 15 diz, que nós devemos permanecer em Deus. Eu falei, defina permanecer. O que é permanecer? Como que eu posso permanecer em Deus? Você só permanece em Deus quando você tem um tempo a sós com Deus. Quando você tira, consagra, vai no teu quarto, entra lá no teu quarto, se ajoelha, adora, canta, louva, para, ouve, ministra, chora, derrama, confessa, se alegra, se levanta, se fortalece e vai trabalhar. Posso ouvir um amém? Amém. Então nós aprendemos que é importante isso. Então o período de Paulo no deserto foi para aprender a ter um tempo com Deus. Porque se você não permanecer, nada do que você pede receberá. Porque ele diz que aquele que permanece em mim, pedireis o que quereis e recebereis. Se você pedir João 15, depois você lê João 15 inteiro, você vai ver que aqueles que permanecem em Deus recebem.
Então sabe qual é o problema que você não recebe, ô chorão? É que você mais chora do que permanece diante de Deus. Se você é um chorão, não tem problema, mas chora nos pés do Senhor. O problema é que você fica chorando para os lados, chora para o marido, chora para a esposa, chora para os filhos, chora para o chefe. Você é um chorão, melancólico. Ai, Deus tem misericórdia de você. Mas chore nos pés do Senhor, porque se você chorar nos pés do Senhor, Ele vai derramar a bênção sobre a tua vida. Você ouviu o que eu estou dizendo? É importante ter um tempo a sós com Deus. Ah, pastor, resolve aí, como o Júnior colocou aqui. Nós queremos agora a pipoca de micro-ondas. Ninguém quer lá fazer aquela pipoca da manteiga com queijo de provolone na panela. Já comeu? Pipoca na manteiga com queijo de provolone junto? Estourando e o queijo de provolone pururuca ali dentro daquela pipoca. Fica uma delícia, super calórico. Mas tudo que é calórico. Agora acabou o jejum, aleluia. Os irmãos estavam ontem me atazanando no bom sentido, mandando imagens de comida enquanto eu estava de jejum. E aí, pastor, eu estava orando e Deus falou isso comigo. Uma picanha. Para com isso, tentador. Cadê o Rafa? Está aí. Foi ele lá. Ele me mandou hoje, ele saiu do jejum, tive uma visão, mandou um terrenão lá na zona noroeste. Lá falou assim: vai ser a videira zona noroeste. Oh Deus, aleluia, glória a Deus, vamos embora para lá. Eu devo dizer para você que nós devemos entender que sem um tempo a sós com Deus nada se resolve. Você quer trazer seus pepinos para mim resolver? Olha aqui, eu tenho carta de Jesus Cristo. Fala que sim, por favor, senão quebra você no meio. Se você olhar para mim e não ver Jesus, eu estou fazendo muita coisa errada, eu preciso me converter de novo. Mas eu tenho que expressar Jesus para você. Mas você confunde que você quer soluções dos seus problemas e não gasta nada em oração, e não busca Deus, e não se dedica em se alimentar da palavra, em se encher do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que você faz: acorda, escova o dedo, toma um café, dá um beijo na santa, se ela estiver bem. Se ela não estiver, vira as costas, cata os filhos, leva para a escola, vai trabalhar. E onde está Deus nessa hora? Onde tem ficado o Senhor? Sua prioridade tem sido quem? Quem tem sido o Senhor da sua vida? Porque você prioriza quem é o teu Deus. Você sabia disso? Por exemplo, se para você vir ao culto é segundo plano, ouça-me, você não serve a um Deus de verdade, não a Jesus Cristo, porque o teu Deus é aquele que domina o teu horário e o teu tempo. Ah, você pode ficar bravo comigo e me atirar o seu chinelo, o seu sapato, eu desvio daqui, eu sou bom de desviar. Tem um escudo do Senhor que me protege. E não fui eu quem disse isso. Ele disse: buscai primeiro o reino dos, não dos seus, é dos céus, e a sua, e as demais coisas. Esse texto está lá onde? Mateus 6:33, os seminaristas aí, os aprovados já do seminário. Deixa eu falar algo para você. Nós temos que entender que a nossa vida diária com o Espírito Santo é que vai me dar direção e paciência e força para lutar contra as opressões do diabo. Fala glória a Deus. Mas às vezes eu não tenho esse tempo com Deus. Deus quer te levar para o deserto para você aprender a orar. Deus quer te levar para o deserto para você aprender a fazer jejum na marra. Deus quer te levar para o deserto para você aprender a pedir. Deus quer te levar para o deserto para você aprender a dar valor para a presença. Deus vai te isolar das pessoas, vai te isolar desse mundo, vai te levar para o deserto. Ninguém me ouve, ninguém me entende, ninguém me ama. Só para você aprender que o amor de Deus é suficiente, a voz do Senhor é suficiente, e os ouvidos do Senhor é suficiente para responder acerca do teu coração e para te revelar como uma pessoa que anda com você e não te desampara. Você pode dar glória a Deus antes que eu te dou uma sapatada? Aleluia. Nós precisamos entender isso, que Deus quer ter uma amizade íntima, como Moisés falava com Deus face a face, cara na cara, olho no olho. Deus quer falar assim com você. Você crê nisso? Mas entenda que Deus quer gerar isso em você. É por isso que Paulo foi para a Arábia, porque ele ficou lá só, no deserto, passeando, olhando lá os escorpiões, aquela imagem amarela, que é só amarelo e branco do céu, sem água, com a cabeça enrolada, aquele calorão, aquele frio à noite, para aprender que há Deus em Israel.
Você já entendeu que isso é importante? Bom, Damasco então, logo depois que Paulo sai do deserto da Arábia, ele vai para Damasco. E eu queria que você abrisse a Bíblia em Atos 9, verso 22, para você entender ali o que aconteceu com Paulo em Damasco. E todos nós vamos ter essa experiência. Lembra que eu falei da porta e do caminho? Quantos lembram da porta e do caminho? Alô, só quem está acordado. Quantos lembram da porta e do caminho? Nós abrimos a porta e diante da porta tem o quê? Falar um caminho. E o caminho, ele é o quê? Fala estreito, que é o processo. Ele é o processo da nossa vida. O jejum de 40 horas foi o quê? Um processo ou um evento? Foi uma porta ou um caminho? Uma porta, não foi um processo, foi instantâneo. Já passou, foi muito rápido. Agora vem o quê? O semestre inteiro, processo. Está ouvindo? Processo inteiro. E vai ser o que esse semestre? Fala estreito. Estreito. Não, mas estreito não, pastor, estreito não. Mas o estreito que leva para a vida, irmão. O largo leva para a perdição. Você está me ouvindo? Então não reclame quando está estreito. Se está estreito é porque você está caminhando para a vida. Você já viu que ninguém vem reclamar quando está tudo bem no trabalho? A porta está larga. Ninguém reclama. O Taylor falou que some até da igreja quando está tudo bem no trabalho. É verdade, Taylor. Tem gente que só vive na base da porta estreita. Tem que estar tudo estreito. Aí o cara busca. E aí, irmão, como é que você está? Está estreito, pastor. Não, está tribulado. Como chama o seu nome? César Augusto, tribulado, tribulento. Tribuloso, tribufu. Tribufu não, tribuloso. É o tribulado da vida, Sauro. É o cara que vive, mas se não tiver tribulado, ele busca a Deus. Aí eu entendi porque que alguns precisam viver debaixo do cascudo de Deus. Não é verdade? Porque senão abre mão de Deus. Agora veja, então, em Damasco, Saulo, no verso 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então ele foi lá, ele começou a se fortalecer em Damasco. Passou pelo deserto, teve um encontro ali genuíno, aprendeu a ter um devocional, a viver com Deus. Aí ele começou a crescer agora, se fortalecer. Olha só, decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe-á. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Olha só. Agora Paulo, que estava se fortalecendo, o povo agora queria matá-lo. Damasco é um lugar de sofrimento. O processo de Deus na nossa vida passa pelo sofrimento. Não adianta correr de sofrer. Só não sofre quem já morreu. Não dá para ter uma vida sem sofrimento, irmãos. Nós nascemos, a nossa vida a cada dia que passa, por mais que você tenha um bebê e ele cresce, ele não está crescendo, ele está envelhecendo. E envelhecer dói. Crescer dói, sabia? Você já ouviu aquelas crianças que choram à toa e os médicos pediatras falam o quê? Que é a dor do... Só quem já teve filho, a dor do... Dor do crescimento. Dói as juntas, dói o joelhinho, dói o bracinho, porque está crescendo e crescer dói. O processo de crescimento é os ossos vão esticando e vão quebrando e vão se formando de novo, quebrando. Pequenas fraturinhas vão acontecendo e vai tendo todo esse... Você vai lá para a academia, segura seu halteres. E aí o que acontece com o seu músculo? Mas no dia seguinte, na hora você fica no espelho lá e faz assim, ó, saradão, né? Fica todo fortão. E no dia seguinte, porque os músculos para crescer, eles
sofrem também as suas fissuras, incham, e no dia seguinte fica tudo doendo. Crescer dói. O Elias falou que depois murcha. É verdade, depois murcha. Se não cuida, murcha, né? Ele murcha e vai para a região abdominal. É normal. Mas deixa eu dizer que Paulo sofreu, passou por sofrimentos, e você não vai ser diferente. Fala, oh Deus, oh Senhor, poupe-me. Não vai poupar, porque através do sofrimento você cresce. É através do sofrimento que você experimenta a paciência. É através do sofrimento que a sua fé é esticada. É através do sofrimento que você amadurece, o seu caráter é transformado. Fala assim, irmão, o seu caráter é transformado no fogo. Pode falar para ele, eu quero ouvir. Animai-vos, irmãos, animai-vos. Você parece que não fez jejum de 40 horas. Isso, Osmário. Sejam cheios de alegria para ministrar a palavra. Olha só o que aconteceu com Paulo. Abre agora aí, 2 Coríntios capítulo 11. Aí você vai ver o que foi sofrimento. Então, eu quero quantos querem ter o ministério de Paulo aqui? Levante a mão. Quer mesmo um ministério expansivo como Paulo? Levante a mão que eu quero ver. I want to see. Vamos lá? Taylor já conhece. Quando eu venho com essa perguntinha, logo na sequência vem a pegadinha. Capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 24. Então tome, vou profetizar sobre a tua vida, que quer ser como o Paulo. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de copo d'água com limão e açúcar, geladinho, quando estava com calor. De cafuné, de elogio, de abraço, de ósculo santo. Alô? Ele recebeu 5 vezes uma quarentena de açoites menos um. Sabe quanto dá isso daí? 145 chibatadas. Quantos ainda querem ter um ministério como Paulo? Levante a mão. Isso, só o Rafael. Ó, tem um outro corajoso no fundo lá, o Brian. Aleluia, eu também quero. Amém. Você tem costa larga, por isso tem uns irmãos que têm uma boa costa para levar chibatada. Mas não acabou aí. Ele fala assim: fui 3 vezes fustigado com varas. Já tomou uma varada nas pernas? Bem nessa região aqui, ó. Aqui é bom demais. Uma varada aqui é demais de bom. Ai, eu já tomei muita varada na perna. Eu lembro do fio de passar roupa, do ferro. Mamãe pegava o fio, às vezes, menino, no que tinha na mão ela pegava. Uma vez ela pegou assim, enterrou a ponta, me bateu com a fivela. Eu tenho uma cicatriz até hoje. Você fala, meu Deus, que mãe, olha o que fez com o pastor. Por isso que ele é assim. Pode ser, mas eu merecia. Eu confesso que eu merecia. Mas olha, ele tomou foi 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Quantos querem ainda ter o ministério de Paulo? Eita, Rafael. Eita, Brian Valente. Brian, vem pra frente, nós vamos começar o teste hoje. Em naufrágio, 3 vezes afundou o barco dele. Pensa. Fala, esse Paulo é zicado mesmo. Por isso que ele era solteiro. Que mulher quer casar com um homem desse? Isso é mau agouro. Casar com um homem desse. A lua de mel indo para a ilha de Patmos. Afunda. Olha só mais. 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, à deriva. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Isso nós temos passado às vezes. Oh Jeová, brincadeira. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Esse é o nosso
apóstolo Paulo. Sofreu. Deixa eu dizer algo. Hoje nós somos privados de sofrer uma parte desses sofrimentos. Não temos nesse país uma perseguição contra os cristãos que vai envolver açoite. Mas muitas vezes você recebe como se fosse, quando enfrenta uma situação com seus familiares. Dói muito mais que uma chibatada, ouvir algumas palavras dos nossos pais que não temem a Deus, por exemplo. Dos nossos parentes, nossos amigos, gente que a gente considera. Ouvir um desprezo porque agora você é cristão. Por causa do evangelho, Paulo sofreu. Damasco é um lugar de sofrimento. Olha, você vai sofrer para que o seu caráter seja transformado e você se fortaleça em Deus. Que medo esse homem tinha depois de enfrentar, ser apedrejado, ser açoitado 145 vezes, 145 chibatadas. O que me resta temer? Quem eu temerei? É por isso que o nome dele é lembrado até hoje. É por isso que ele teve um ministério abrangente, porque ele não se poupou do sofrimento. Você tem duas escolhas quando você está sofrendo: ou você fica chorando pelos cantos que nem um menininho, ou você transforma isso em poder e resolve o teu problema. É isso. Você está sofrendo, você escolhe se você vai ficar pelos lados. Toda hora me pegar e me tirar da minha chupeta. Vai chorar. Ou você fala assim: olha aqui, é para sofrer, então vamos resolver esse negócio, é agora. Então vamos passar limpo, vamos definir as condições, a situação. Eu vou olhar para o alto de onde vem meu socorro, e eu vou andar firme, eu não vou olhar para trás. É o seguinte: se hoje foi tirado, é porque a bênção está ali na frente. É assim que funciona. Eu vou ficar remoendo para os lados as minhas perdas. Não deu certo, assim, assado. Converte em poder, irmão. Eu estou falando para você sair chutando, desistindo, falando assim: então tá bom, não quer, pronto. Estou falando para você o seguinte: gere em oração. Você tem convicção do que Deus tem para você. Você tem convicção das promessas de Deus. Pega isso, deposita então o seu coração em fé e ande pela fé para conquistar o que Deus tem para você. É assim que funciona. Converta essa dor, esse choro em poder. Chora mesmo, irmão, mas se levanta e fala assim: basta, eu vou viver pelas promessas que meu Pai Celeste tem para mim. E vai para cima. Vai para cima. Vai resolver. Está passando uma situação de escassez financeira, falta de dinheiro, falta de emprego. Levanta. Pega aí no primeiro vizinho que você encontrar no comércio, fala assim: me arranja um saco de bala, que eu vou te trazer o dinheiro daqui a 5 minutos. E vende cada balinha lá 10 centavos. Faz seu lucro de 300, 500%. Devolva o dinheiro para o rapaz e vai comprar sua carne do almoço, seu pãozinho, sua manteiga. Levante-se. Seja homem. Está nas mãos dos homens, mais uma vez, manter a sua casa. Mas está cheio de homem que fica na barra da saia da esposa. Eu estou com fome. Não tem miojinho não. Faz miojo para mim, filha. Faz, filha, mãe. Tem esse que chama a esposa de mãe. Ó, mãe, cai fora. Amadurece, menino. Você é mãe não. Você não casou com uma mãe. Tem gente que chama a mulher de mãe. Já viu isso? Olha, eu por escorregão já chamei a Paula assim, porque as crianças ficam: mãe, já vê as crianças? Parece que é o passarinho quando chega com a comida na boca e as crianças ficam ao ciote. Mãe, querendo comer as minhocas. Aí você acaba escorregando e chamando mãe, aí você faz também. Mãe, é hábito, de tanto ver as crias. Mas nós amadurecemos que esse negócio de ficar pedindo, fazendo. Chegou o cara lá para cobrar o negócio do carro que arrumou. Aí você treme. Você fala para mim: vai lá, nega, vai na frente. Vai lá e fala que tá difícil as coisas. Depois eu vou lá. Banana. Seu marmelada, seu banana, tá na sua mão. Você é um valente, tem que se levantar. Fala: eu sou homem de verdade. Dá para os homens levantar e dar um glória a Deus como homem mesmo aqui? Oh, de pé, larga de ser banana. De pé. E fala: glória a Deus, eu sou macho. Pode sentar, machos.
Fala, eu sou cromossomo XY aqui, meu filho. Que é isso, Belo Horizonte? Não é verdade? Está nas nossas mãos manter a nossa proteção em casa. Semana aqui começou os negócios, começou a apertar, né? Porque serviço, irmão, meu coração não está trabalhando. Eu, sinceramente, eu trabalho demais aqui, eu não quero trabalhar secularmente. Aí começou a cozinhar e as contas começaram assim, já apertar. E nós já, meu irmão, apertado. E chegou um funcionário novo que é para vendas. Eu cheguei segunda-feira, já arregacei as mangas, já liguei para uns 3, 4 clientes. Vamos para Campinas, vamos fazer uma viagem só ida. Só que aí queriam pegar muitos dias, eu já sabonetei. Porque você abusa, né? Você quer ver cliente, os caras querem que você vá lá todo dia. Não, todo dia não. Eu vou uma vez no mês só. Porque eu tenho vocês, uai. Mas eu vou falar algo para você. Eu vi a ameaça, eu já levanto. Chega, não vamos fazer. Tem que fazer o quê? Tá, vai lá, Júnior, tem que vender painel. Vamos lá, vamos vender painel lá na Crones. Vamos fazer. Tem que pintar a parede, vai pintar a parede. Tem que engraxar o sapato, engraxa o sapato. O que você tem que fazer? Faça. Levante, para de chorar, sofra o que tem que sofrer, mas saia vencedor dessa história. Saia vencedor dessa história. Chega de ver uma vida derrotado. Você não vê que é Deus que está apertando você. Uns falam que é o mercado de trabalho. Outros falam, não, é o diabo, é o capeta, mamon, desgramado, que está me pegando e apertando. Aí ele vai descobrir que não é nem mamon, não é nem o mercado, é o próprio Deus que está fritando o quengo dele para ver se ele amadurece e toma posição de homem de verdade, de mulher de verdade, de parar de reclamar, de se posicionar, de avançar, de crescer. Amém, irmãos? Nós somos chamados para passar pelo sofrimento, e que é uma coisa que mais faz sofrer a gente, é saúde e dinheiro. E esposa, e esposo, e filhos, e amigos, e a célula, e o povo que não vem no jejum. Esse é o meu sofrimento. Então, para de chorar e jejua mais você. Tudo vai fazer a gente sofrer, irmãos. Para de viver na história da carochinha, ô Emília, ô seu Barnabé, tia Anastácia. Para de viver na história do faz e conta. Você nasceu, e porque você nasceu, está proposto sofrer. E por causa que você sofre e vence, você cresce. Mas não, nós corremos do sofrimento. Na hora de dar o braço para tirar sangue, na hora de falar quem vai aqui fazer então primeiro, não. Eu espero sempre alguém sair na frente. Se você não sofre, você não cresce. O sofrimento de Paulo não foi de decisões erradas, nem por causa de pecado, mas foi por causa da fé e do projeto que Deus tinha na vida dele. Muitas vezes nós queremos culpar o passado, os pais, as escolhas, porque estamos sofrendo. Mas olha, Paulo, ele sofreu com um único propósito. Deus queria formar nele o caráter de um obreiro aprovado e de gente que experimentou a bênção e a graça de Deus, mesmo padecendo sofrimento, até chegar ao ponto que ele fala assim: o meu morrer é lucro, e o meu viver é Cristo. Você está entendendo? Quantos aqui já desejaram que Jesus voltasse? Quantos aqui chegaram assim, oraram assim: Deus, volta essa noite, por favor, me leva, volta essa noite. Se você não orou assim ainda, porque você ainda é carnal, que você acha que tem que curtir a vida. Não, deixa eu casar primeiro, Deus. Se o Senhor voltar, eu fiquei me guardando, não casei. Mas quer sofrer mais. Casar é sofrer, irmãos. Eu sofro com a Paula. Eu vou falar, ela não está aqui, eu vou falar tudo agora. Eu sofro com ela, eu sofro com meus filhos. Eu podia muito bem falar assim: vou ficar na praia tomando água. Deu óleo lá para a Vitória, que pede de 3 em 3 horas, ela pede comida. Aí eu tenho que trabalhar, eu tenho que ralar. É pelos filhos. Se eu fosse solteiro, irmãos, se eu fosse solteiro, é que a gente na videira não unge pastor solteiro, mas se eu fosse solteiro eu estava livre, eu não precisava ser pastor, eu ia pregar lá em Taiwan Kong. Conhece, não fica Taiwan Kong?
Também não, mas deve ser lá para os lados da Tunísia com volta das Transanes, que passa pela. Deve ser lá para aqueles lados onde ninguém quer ir, no Tibete. Eu tenho cara de monge. Eu ia pregar no Tibete. Eu deixo dizer algo para você. Não, irmão, melhor coisa é estar solteiro. É ou não é, casados? Ai, Deus do céu. Tá bom, vai. Não convenci ninguém. Oh, quem deu crédito à nossa pregação? Eu vou usar o texto de Isaías agora aqui. Quem deu crédito à nossa pregação? Tá bom. Mas eu amo minha vida de casado também. Eu amo. Poxa, irmãos, eu sou feliz. Eu sou feliz. Mas eu sofro. Eu sofro. Todos sofremos. Às vezes você olha para o seu pastor, você não vê ele chorando pelos cantos. Mas quem é mais próximo sabe que às vezes a gente sofre. Que às vezes a gente tem que rasgar as vestes e pegar o cajado e dar na cabeça da ovelha desgarrada, chamado filho. Não é verdade? Porque nós somos homens e padecemos sofrimento. Seu caráter só pode ser conhecido quando você chega no seu limite, sabia? Eu já ouvi muitas pessoas falando: cheguei no limite, agora não dá mais, chega. Se você chegou no seu limite de paciência, chegou no seu limite de tolerância, então você também chegou no limite da sua honestidade. Porque se a sua paciência tem limite, então quer dizer que você também não vai ser honesto. Porque você é tolerante e você é honesto, mas quando você para com a tolerância, então você deixa de ser honesto. Então vem cá, será que você se converteu de verdade? Nosso vocabulário não deve existir, acabou, minha paciência está por aqui. Pergunto para você, você tem andado a segunda milha? Deus tem falado muito comigo isso de andar a segunda milha esses dias, passando por algumas situações, aconselhamento, e Deus tem ecoado isso. E é ruim quando uma pessoa que diz que teme a Deus não anda a segunda milha com a outra. Quando ela diz que teme a Deus e não entrega a túnica quando pediram a capa. Deixa eu falar, sempre há uma segunda milha para se caminhar. Isso mostra o seguinte: eu sempre posso dar uma chance. Porque se você não dá uma chance, você está fazendo da sua chance inválida também. Porque Deus já te deu e te dá muitas chances de acertar. Ou você é o 100% correto, ou você nasceu e você é o Jesus Cristo encarnado, o Henrique Cristo, que não erra, que é o 100%. Se Deus te deu outra chance, por que você não dá por irmão? Porque você não teme a Deus e é egoísta e quer fazer só a tua vontade. Essa que é a verdade. Você está me ouvindo? Os problemas e perseguições nos esticam, irmãos. Eles nos alargam, nos faz crescer, meu Deus. Tem um texto que diz assim, em Jeremias 48:11, olha aí. Eu vou rapidinho para encerrar. Eu vou acabar a palavra rápido por causa da nossa ceia. Mas não pegaram para pegar, está aqui, ó. Jeremias 48. Olha o que ele diz, verso 11. Olha que impressionante. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Olha o que quer dizer isso aqui. Moabe nunca foi levado ao cativeiro. Ele nunca passou aflição, sofrimento. Ele nunca foi mudado de vasilha. Por isso ele não cresceu. Ele não foi transformado. Quando nós queremos dessalgar a carne, nós gostamos de comer uma carne só aqui. Aqui nós temos cabeça, com exceção de alguns. A minha cabeça não é chata. Tem uns que andam comigo que é um pouquinho chato assim, né, Elisa? E gosta de comer uma carninha de sol. Ou como chama, um gabiru, né? Um gabiruzinho assado. Uma carninha, um charque. Quem gosta do charque? Quem gosta de uma carne de sol? Traduzi para você. Charque, carne de sol, jabá. Quem gosta de jabá? Um bodinho. Não, bodinho já é requentado. Ô, irmão, já comi no bodódromo lá de Juazeiro do Norte, lá na divisa da Bahia. Um bodinho.
Não, mas não bucho, né? Eu gosto de comer o assadinho. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Quando nós queremos salgar a carne, nós pegamos uma vasilha com água e colocamos a carne com sal lá. Depois você tira a água, pega outra vasilha e põe a carne de novo, até que ela tenha o seu sabor transformado. É isso que aconteceu com Moabe. Ele não queria passar de vasilha em vasilha. Ele teve uma vida regalada. E o resultado disso foi que ele foi menino e não amadureceu. Olha para o teu irmão e fala assim, ó: o sofrimento te faz amadurecer. Sabe o que é maturidade, irmão? Sabe o que é maturidade? É você ter seus limites alargados. É você ter as suas fronteiras agora expandidas. Isso é maturidade. Antes eu suportava até aqui, agora eu ando mais uma milha. Antes eu ia só até aqui com você, mas agora eu aprendi a te tolerar mais. Então eu ando mais um pouco. Isso é maturidade. É dar respostas diferentes, mais maduras, mais consensuais, mais zelosas, mais comedidas, mais espirituais do que você dava antes. Paulo diz: quando eu era menino, eu pensava e falava, mas agora eu sou homem e eu penso como homem, falo como Jesus falava. Está me ouvindo? Essa parte como Jesus falava é o que eu coloquei. Mas é verdade que Jesus era homem de verdade. Aí depois ele foi para onde? Verso 18 do capítulo 1 de Gálatas, eu li assim, só ouça: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro apóstolo senão Tiago, irmão do Senhor. Jerusalém é o lugar do equilíbrio espiritual. Olha só, você passa pelo deserto, solidão, tratamento, tempo a sós com Deus, aprendeu a ter um tempo com Deus, fala com Deus, é íntimo de Deus, agora vai sofrer, cabra. Sofre, amadurece, vira homem, suporta, couro engrossa, fica com o pé dessa sola assim, ó, de tanto correr nas pedras. O cara fica, suporta a pressão, suporta a panela quente, suporta a fervidão, suporta as tempestades. Aí ele é levado para Jerusalém, onde ele vai ser agora equilibrado espiritualmente. Olha, isso faz parte do processo de formação de Paulo. Você precisa passar por isso. Jerusalém é um lugar onde você vai ouvir as Cefas, onde você vai lá e verificar se o que aconteceu foi verdade. Como é que foi? Pedro, diz para mim como foi andar com esse homem, porque eu só tive uma experiência espiritual com Jesus, mas você andou com ele, eu preciso te ouvir. E aí Cefas, vendo que a experiência dele batia com o que ele tinha vivido com Cristo Jesus, falou: este é apóstolo também. É o lugar do equilíbrio, o lugar da ponderança. Ele diz ali que foi ver, avistar-se com Paulo, avistar, examinar, investigar, descobrir. É lugar de crescer, de examinar, buscar mais de Deus, coisas profundas. Você não pode se satisfazer com seu nível espiritual de hoje. Você tem que crescer. Tem alguns irmãos que correm de crescer espiritualmente, querem ser anões. Ô anão, amadurece, cresce. O anão é aquele que envelhece, mas não cresce. Tem um monte de crente assim, ele envelhece na igreja, 5 anos de convertido, 10 anos de convertido, mas ele continua ainda na mesma estatura espiritual, não amadurece, dá a mesma resposta, corre dos demônios, não repreende, não vê que é o espírito maldito que está lá agindo para derrubar a casa dele. Ele corre, ele chora, ele se desvia, ele não se posiciona, porque é um anão. Jerusalém é o lugar de você crescer espiritualmente, é um lugar de equilíbrio, de discernimento do que vai acontecer, de visão, de contestação, de examinar, de avanço, de vitória espiritual. É lá que você controla, é lá que você ministra no Santo do Santo, é lá que você se envolve com a nuvem de glória. É em Jerusalém, a nova Jerusalém, é o lugar da habitação do santo. Aí depois disso, os apóstolos estendem as mãos sobre Paulo e reconhecem que ele havia mesmo recebido o evangelho de que eles pregavam.
Pedro foi por um tempo mentor de Paulo. Aqui mostra, Jerusalém é um lugar de discipulado. 2 amém. Você sabe o que é discipulado? Discipulado é transferência de vida, para ver você avançar espiritualmente. Discipulado não é comer batata frita do McDonald's com refrigerante de 1 litro lá. Não é você ficar no shopping só comendo paçoca, cocada, Burger King. Não é você ficar numa praia tomando só sua água de coco, ou ficar tostando até virar discipulado é transferência de vida. Discipulado tem a ver em eu tirar você do seu nível espiritual e ajudar você a crescer em caminho ao que Deus prometeu para você. Isso é discipulado. As pessoas não ouvem o discipulado. Tem muitos que não querem discipulado. Deixa eu te falar algo, você não vai crescer se não for para Jerusalém. E Jerusalém é o lugar de você ter um encontro com Pedro. É o lugar do discipulado. Você consegue compreender isso? Se você não é transparente no discipulado, você não fala quando as coisas não estão boas, você não procura ajuda, e você quer crescer, é o anão. Ele só diz que tem experiência, mas quando você vê, a resposta dele é de menino. A resposta dele é de gente que não amadureceu. Nós só vamos amadurecer quando nós tivermos sobre nós alguém experiente que teme a Deus, para poder tocar na nossa ferida. Às vezes é difícil a esposa falar para o marido assim: ó, você está passando limite aqui com os meninos. Mas quando vem o discipulador e senta, vem cá, você está passando o limite com seus filhos. É outra conversa, é outra história. Porque um homem, ele ouve um outro homem mais maduro, mas ele é difícil ouvir a esposa. É ou não é a esposa? O homem ouve fácil a esposa. A esposa chama a atenção do homem, o homem fala assim: senhora, é verdade. É assim que o homem faz? O homem olha e fala assim: mas você não me entendeu. Mas eu não quis falar desse jeito, está vendo? Você leva sempre pelo outro lado. Ele trata a mulher como uma inimiga dele. Ela quer cozinhar o ministério dele, fazer ele falhar. É isso, é dormindo com o inimigo. Já assistiu esse filme? Você acha que a mulher quer isso, ô santo, ô vice-deus? A mulher quer ver você crescer, só que você às vezes passa do limite. Você mais me ouve do que ouve ela. Ouviu o pastor pegar no seu pé, o seu líder te dar um puxão de orelha, você tolera. Mas ai, se a dona Vera olhar nos olhos de seu Maurílio e falar assim: seu Maurílio, aí o Maurílio já fala: tchii. Não é, Vera? Estou brincando, Maurílio ouve a Vera, mas às vezes não ouve muito, tem que eu falar. Às vezes ele não ouve muito. Deixa eu falar para você. Deus quer falar conosco, e Ele vai usar aquele que cobre a tua vida. Deus quer falar aos nossos corações, mas Ele vai usar as pessoas que Deus permitiu com você nesses tempos. Ir para Jerusalém é um lugar de ter um discipulado maduro, para crescimento espiritual. Você está me ouvindo? Aprenda a ouvir os seus discípulos. Eles não querem ter o mal. Não, meu discipulador está com inveja do meu ministério, que vai ser hiper, super, supimpa, ultra, máximo ministério evangélico de ganhar as nações através da rádio. Sei lá o que você tem na sua vida de super, hiper, supimpa. Mas o seu discipulador quer ver você conquistar o que Deus está pondo na sua frente. Então ele não está lá querendo melar a tua historinha evangélica que você usa. É o Lutero dos anos 2014, que vai fazer uma reforma nas igrejas em célula. Mas Ele quer ajudar você a crescer e avançar. E muitas vezes para isso Ele vai puxar a tua orelha e falar assim: irmão, acorda. Irmã, presta atenção, ainda não é tempo. Deus vai te levar, mas olha, existem requisitos que eu quero te proteger. Porque olha, para o lugar que você vai, o que você quer fazer, onde você quer pôr o teu pé, aonde você quer abrir o negócio, aonde você quer começar o seu novo negócio, é uma enrascada às vezes, porque você precisa ter bagagem para suportar a pressão. E aí ele está lá com o coração com encargo. Não, ele está me perseguindo, não está nada, irmão. Ele quer ver você avançar, só que ele quer ver você inteiro. E é um problema quando as pessoas já trazem as coisas decididas. Pastor, sabe o que é? Estava orando, aí eu fui lá e comprei aquele carro lá, ó, um TL. Já viu esse carro, não?
Quem nunca viu um TL na vida? Vocês estão novinhos, hein? Você não, Priscila? TL? O TL é antes da variante, só para você ter noção. Comprei um carro, pastor. Tinha um irmão lá que falou assim: pastor, eu fiz um negócio. Vendi meu carro e comprei um terreno. Falei: irmão, mas a gente não estava orando. Mas é uma oportunidade de Deus, porque deu certo, o negócio é de Deus. Então porque dá certo é de Deus. Tem um monte de gente encrencada, depois vai falar com Deus. Fala: Deus, deu certo, como é que é esse negócio? Dá certo é de Deus. Só porque dá certo é de Deus, você acha que o diabo dá um jeitinho para dar certo também? Tem um monte de assalto que dá certo, tem um monte de coisa que dá certo, você acha que é de Deus. Alô? Não, é só para você. Então você faz assim, você fala com Deus no dado. O pé do seu Deus é o teu pé de coelho. Se der certo esse negócio é porque é de Deus. Se der errado é livramento. Não, Deus me... Então o diabo nunca rouba a bênção também. Ele nunca vai lá e vai querer roubar aquilo que Deus quer dar para você. Você acha que o que Deus quer dar para você, o diabo vai ficar olhando assim só e não vai fazer nada. Irmão, Jerusalém é lugar de discipulado para proteger a tua vida. Você devia dar valor mais para o discipulado. Por fim ele foi para Antioquia. Fala: glória a Deus. De novo, Júlia? Não? Ok. Funcionou de onde? Atos 11, verso 25. Encerrando. Luciano, vem para o teclado. Já prepara aí os irmãos, fiquem atentos que nós vamos estar a ceia rapidinho. 9 horas a gente termina. Nosso horário aqui, irmãos, é até as 8h45, 9 horas, amém? Só para você não ficar em dúvida, né? Então o nosso culto é das 15 para 6, 15 minutos orando até 6 horas. 6 horas nós temos 1 hora de louvor, quando Deus não toma a frente, não faz que nem fez hoje, que nós somos quase até às 7h30. E quando Deus também não pega os pregadores dos dízimos e vai mais uns 20 minutos também, tá? Mas hoje foi bom, hoje não ultrapassou. Então nós ficamos à mercê de Deus. Eu uso a frase que meu pastor sempre usa. Eu vejo você uma vez por semana. E domingo é do Senhor para nós. Não reclame de ficar 3 horas numa reunião, porque você gasta às vezes até mais na fila do hospital. Então é bênção ficar 3 horas. Eu troco, em vez de ficar 5 horas num postinho, né, Marcos? Eu fico aqui 3, 4, 5, 10 horas. Eu por mim nem saí, eu só saí porque eu estava catingado de manhã. Eu podia nem continuar de jejum. Nem estava com fome na hora do almoço hoje. Quantos nem sentiram fome hoje? Terminou o jejum, falou: nossa, eu ficava mais 3 dias. É assim, a gente adequa. Não é pesado. Vamos falar assim: nossa, vai ficar mais 3 dias a água. Não é pesado, irmão. A palavra nos alimenta. Toda vez que compartilha uma palavra, vai se enchendo com a palavra, você esquece que tem que comer. A hora que você vê, seu corpo está lá, disciplinadinho, parece um cordeirinho o seu corpo. Só o estômago que faz assim, ó. E você continua. Olha só, Atos 11, 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reunia naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Antioquia é o lugar da confirmação ministerial. Você passa pelo tempo de solidão no deserto. Deus trata o seu caráter e te ensina a ter intimidade com Ele. Aí Ele te leva para Antioquia, para Damasco, e te leva a passar por sofrimentos para transformar a sua vida e para te fazer mais forte. Depois Ele te leva para onde? Jerusalém, onde você vai aprender a andar debaixo do discipulado. E agora, porque você respondeu no discipulado, e você vai ser levado para Antioquia, onde vai se confirmar o teu chamado, e você vai ser liberado para trabalhar para Deus. Antioquia é o tempo da confirmação ministerial, é o lugar de reconhecimento. É o Senhor que nos chama, mas nós precisamos do reconhecimento dos irmãos que andam conosco. Mas
Muitas pessoas às vezes recebem o chamado e não se importam com a confirmação. Lembra-se de uma coisa: antes de Davi ser rei de Israel, o povo já reconhecia que ele seria o rei. Você precisa do reconhecimento do povo. As pessoas precisam olhar para você e ver fruto. Às vezes tem algumas pessoas que querem ser líder por causa do título, mas não tem fruto. Um líder que falta em jejum não pode ser líder. Um anfitrião que não vem em jejum não pode ser anfitrião. Não dá para ser. Porque jejum é a unidade do povo que teme a Deus, clamando pelo um alvo da igreja. E quando eu tenho um anfitrião, um líder em treinamento e um líder que dá as costas para isso, não serve para ser. Às vezes é questão de trabalho, nós não vamos forçar a questão de trabalho. Mas gente que falta, porque está nem aí. Cadê? Liga para o irmão. Não dá, irmão não atende, irmão não sabe. É difícil, não dá satisfação. Falta de discipulado, é falta de honrar as fontes. Nós precisamos honrar as nossas fontes, irmãos. A gente pagando o preço pela tua vida, sabia? A gente orando por você. Enquanto você sai para trabalhar, eu tenho certeza que o teu líder está colocando o teu nome debaixo dos joelhos dele e fala assim: Deus abençoa, abençoa esse seu filho, Senhor, livra, abençoa, guarda, muda a história. Ou você acha que seus líderes não oram por você? Os líderes deviam mostrar os caderninhos de oração e mostrar que, fala assim: olha aqui meus membros, eu pago um preço de oração pela tua vida. Não para ganhar nada, é só para ver você ser abençoado. E uma única coisa que você devia ser com ele: leal. E ligar para dizer que você não vem, ligar para dizer que não deu para ir, que você não vai chegar no horário, é o mínimo que você devia fazer, se é que você entende o que é honra. Está me ouvindo? Está faltando um pouco disso no nosso meio. A gente honrar as fontes. Eu viro as costas, eu dou as costas. Aí o líder fica lá perdido, achando que aconteceu alguma coisa. Aí vai ver, você chega lá, tostadão, aquela cara de bronzeador Sandal número 2. Se fosse 40, não estava na cor que estava. E aí, tentei ligar para você, onde você estava? Na praia um pouquinho, né? Precisa descansar, né? É claro que precisa, mas você podia avisar, porque a gente tinha programado, a gente queria fazer, a gente queria assim, e chamamos, e tentamos ir, não sei o que, você é importante, só falta o líder se ajoelhar e falar assim: por favor, né, dá um esclarecimento, olha, um pouquinho só, dá uma ligadinha, liga a cobrar. Só falta falar isso: liga a cobrar para mim. Irmãos, se nós queremos ser uma igreja de verdade, começa tudo com a prestação de contas. Olha, é tão bom você falar: poxa, meu querido, sabe por quê? Quando você faz isso, o seu líder fala assim: meu Deus, esse rapaz é nobre, essa moça é nobre, ela se preocupa, ela tem um coração de querer prestar conta. Sabe o que ele vai fazer? Vai investir mais, e vai investir mais, e daqui a pouco você está avançando. Mas quando a gente corre, quando a gente não avisa, Antioquia é o lugar de dizer: avança, pode ir, toma posse. Que lugar você está agora? Qual a fase que você se encontra? Deserto? Sofrimento? Discipulado? Confirmação ministerial? Quais são as áreas que você se encontra? Você precisa enxergar isso. A palavra de Deus diz no Salmo 90, verso 12: ensina-me, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Sabe o que é isso? Você deve entender bem qual o seu nível, qual a sua realidade, maturidade espiritual, física, financeira, para tomar decisões sábias. Quem tem um coração sábio, ele conta os dias da sua vida e sabe aonde é que ele deve agir, porque ele entende o nível que ele se encontra. Qual a sua fase? Fique de pé, medite aí, de pé.
Qual o tempo que você está vivendo hoje? Pense aí, curva a sua cabeça e avalia. Quando vai chegar esse tempo de servir a Deus? Qual fase você está? O que Deus está fazendo na sua vida agora? Quais são as ferramentas que Ele está usando em você nesse momento para moldar você? É a solidão, sofrimento, discipulado, equilíbrio. Mais importante é responder a Deus no meio de todas essas situações, para que você possa ser aprovado e não se esconder dele. Não adianta se esconder, não adianta negar que você ainda está no deserto e querer viver como se estivesse em Jerusalém. Falta maturidade, falta crescimento, e Deus coloca do seu lado o melhor dele para testar e treinar você. Você devia olhar assim para o teu líder e não reclamar dele. Fala, essa é a melhor ferramenta de Deus para agir na minha vida. O seu anjo da guarda é o teu pastor. Eu sou chave de fenda na tua cabeça, alicate de pressão ciborgue, para alguns que conhecem. É aquele que frita teus miolos às vezes batendo forte na palavra, mas para confrontar e te levar a um nível de maturidade maior. Sabe o que eu ouvi nesses dias? Pastor, eu vim de uma igreja onde precisava ter um pastor que nem o Senhor, que não tolerasse a mentira, que não tolerasse as coisas erradas e se posicionasse a qualquer preço, que não fosse refém de dizimista, que não fosse refém de arrecadação, que não fosse refém disso, daquilo. Eu já cansei de falar assim, eu não sou refém disso, não sou. E glória a Deus, agora eu nem faço mais tesouraria, eu nem sei dízimo de ninguém mais, só mando os relatórios para os irmãos, né? Olha, irmão, todos os relatórios aí, se vira aí com os irmãos que são infiéis, porque tem que ser fiel. É o final de contas, nós estamos aqui para ensinar a crescer ou não? Alô? Então não fique mal, só avalie o tempo que você se encontra, a fase, o seu nível, e olhe para Ele, suporte a pressão e caminhe para o próximo. E para o próximo, e para o próximo, até ser dia perfeito, até a maravilhosa aurora florescer na sua vida, e você alcançar a plenitude de Deus, de ser como Cristo é, e a sua imagem desaparecer no espelho, e quando você olhar, ver Jesus. Feche seus olhos e comece a orar a Deus. Comece a orar a Deus e peça, Deus me ajuda então. Deus não vai te poupar de sofrimento, porque é importante sofrer, por mais que às vezes são sofrimentos que você não desejaria a ninguém, custa muitas lágrimas, às vezes perdas, mas não tente mudar a história. Se Deus está deixando você passar por isso, é porque algo grandioso Ele vai realizar através desse sofrimento. É através das montanhas e lágrimas que se levantam homens fortes, através de mulheres que clamam pelos seus filhos, maridos, cônjuges, que choram e passam por lutas, que se levantam mulheres fortes, que vão ensinar as mais novas a caminhar o caminho da fé. Deus vai usar a tua dor para levantar uma bandeira nova. Melhora esse som para mim, cresce mais. Espírito de Deus, sonda agora os corações nesta noite. Sonda agora, visita, fala, me visita, Deus, me visita nessa hora, Senhor, por favor, me visita, Deus, me visita, me transforma, eu preciso de Ti, me visita, muda a minha história, eu preciso do Senhor. Comece a dizer isso, eu careço de Ti, eu careço do Senhor, eu preciso do Senhor. Mostra-me o meu nível, abra os seus olhos e veja o nível de fé que você se encontra, seu nível espiritual, sua maturidade. Se você está no deserto, se você está num lugar de sofrimento, aprenda que cada um desses lugares tem um propósito. No deserto você vai aprender a ter um tempo com Deus, você vai experimentar o grande eu sou. É no meio das suas lutas e tribulações, dificuldades, perseguições, que você vai experimentar a força que vai enrijecer os seus músculos. Você vai crescer, vai dar respostas diferentes. É diante do seu líder que você vai aprender a rasgar o seu coração, a mostrar a tua fraqueza e ser revestido de uma palavra que vai te fazer andar no sobrenatural.
E enfim, Ele vai liberar você, e as nações verão que se levanta um líder, um profeta, um pastor, um homem de Deus, um homem de negócios. O mercado vai te reconhecer, as empresas te reconhecerão. Há um tempo necessário para que isso aconteça. Dê respostas corretas, não erre o alvo, não erre, não erre. Eu quero uma direção do Espírito para saber como orar nessa hora. Deus, mostra-me o que Tu queres com a Tua noiva. Eu creio na transferência de unção. Eu sei que o Senhor tem um propósito para nós. A palavra de Deus diz que primeiro é no natural, para depois ser no espiritual. Se tem alguns de vocês que têm experimentado derrota e dor, e não têm compreendido a fase que estão vivendo, saiam dos seus lugares, venham aqui, eu vou orar por você, para que Deus revele e mostre a direção e as decisões que você deve tomar para não errar mais. Faça isso. Se é na área comercial, se é negócio, se é dinheiro, se é emprego, se é no seu casamento, se é com os filhos, eu queria que você saísse. Eu quero orar por você. Pode vir, pode vir.